Olá, uma boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei qual horário que você vai estar assistindo essa live. Estamos aqui nessa tarde, né, de domingo, com a cantora Josi, né? Para poder a gente apresentar um pouquinho da história dela, do testemunho dela, que é muito bonito, né? Na presença do Senhor. E uma boa tarde, Josi. Boa tarde. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade, né? A Amém. você, ao Gede, por estar convidando aqui para compartilhar. E a graça e a paz a todos que estão assistindo. Amém. É isso aí, né, minha gente? Quando a gente faz as coisas assim ao vivo, né? Então, estamos aqui iniciando, né, essa live, como eu já disse no início, né, para a gente compartilhar com vocês aí, né, a história, o testemunho da vida da Josi, né, a trajetória dela, há muitos anos, né, que a gente conhece ela, então nós conhecemos também a trajetória dela. E é muito importante, né, nós passarmos a história da nossa vida, o que vivemos, o que aprendemos e o testemunho de que Deus, né, ele faz na nossa vida, como que ele vem transformar aquilo que às vezes, né, o mundo desacredita, né, Josi? É verdade, verdade. Conta aí, Josi, um pouco da sua história para nós. Estamos ansiosos e eu creio também que o pessoal que vai estar assistindo, né, queira ouvir a sua história. Então, hoje eu tô com 31 anos de idade, né? Mas eu me perdi muito cedo. E foi muito complexo, né? Porque aos 13 anos eu já tinha, né, o vício da bebida e da maconha. Assim, o que me influenciou muito foi a escola, né? Na minha época, eu acho que hoje é o bullying, né? Até hoje as pessoas sofrem isso já chegou às faculdades. Então, o inimigo, ele é sagaz, né? Ele é astuto e aonde ele pode implantar. Então, na minha época foi isso. E eu fui me perdendo, e aí eu sofria muitos ataques na escola, né? Rejeição, Aí, né? rejeição, careta, nerd. Aí eu comecei, falei assim, eu vou ser atacada não, agora eu vou me armar, né? Eu vou me juntar a eles e vou começar a me atacar. E eu me tornei aquilo que eu tanto temia, que eram os ataques, né? Então, aí foi onde eu entrei pra galera do skate. Na época tinha as gangues, os emos, os skatistas, tinha tudo. Eu fui fazendo amizade com tudo um pouco e foi indo. E quando eu fui me perdendo, fui perdendo o interesse dos estudos, aí onde eu conheci a cocaína, né? E já não ligava mais para a educação do meu pai e da minha mãe em casa, já não era mais presente na família, né? Na época eu tinha um namoradinho, um namorado, né? E fui me afastando também e quando a gente chegou naquele término eu perdi a essência de mulher, né? A minha identidade e conheci o crack. Foi muito alvoroço, assim, foi muito rápido. Dentro de 3 anos eu me perdi totalmente e foi nesse embolo aí, nesse embolo de colégio e tudo acabou e de repente eu me vi totalmente mudada, diferente, outra pessoa, outro ambiente, outro tudo. Eu já não era mais aquela Jo. Jo, eu, assim, na verdade, eu tive experiência com outras pessoas, né, na minha vida. Graças a Deus, eu sempre fui muito assim. Aquilo que as pessoas às vezes me atacavam, eu procurava não Nossa, a não trazer para mim não transformar naquilo, né? Mas é bom a gente ter um conhecimento, né, com pessoas que têm essa experiência. O que eu quero dizer é que as pessoas à nossa volta, ela influencia muito, né? verdade. Muito aquilo que nós tornamos, porque eles querem pôr uma visão em nós, o contrário daquilo que a gente acredita, né? Realmente somos, né? Isso, daquilo que realmente nós somos. Sim. E é onde vem nós viver uma vida que não é a nossa, né? Como você diz, né? A gente acaba perdendo a identidade da gente, né? E transformando uma pessoa que nós não somos, né? E como eu conheci você antes, né? Eu vi você durante a sua trajetória. Sim. E agora eu estava comentando essa semana que quando eu vi seu perfil, eu não te reconheci. Outra pessoa. Outra pessoa. Então, é aquilo que Deus nos transforma. E é de dentro para fora, né? Eu sempre bato nessa tecla, assim, que Deus transforma a gente de dentro para fora. E eu pude ver uma transformação em você. Amém. Como foi essa trajetória sua dessa transformação? Então, essa transformação, ela
surgiu através de um convite para o encontro com Deus. Amém. Queria te mandar até um beijo para Fernanda Cândido, que foi a pessoa que Deus usou e ela foi obediente à palavra de Deus. Porque quando surgiu esse desejo no coração dela, ela mesma comentou que muita gente falou assim, rapaz, ele não... Aquela ali não tem jeito não, você vai perder o tempo, você vai perder o dinheiro. E ela bateu na tecla e Deus teve o propósito, né? Sim. E eu passei por esse encontro com Deus e foi algo muito forte, que eu, assim, foi muito surreal, não tem como explicar o que eu vivi ali, mas ali eu conheci Jesus verdadeiramente. Amém. Eu entendi as coisas de uma forma que eu nunca tinha entendido. E é o que sempre quando eu vou postar sobre o meu testemunho nas redes sociais, eu falo. A igreja ajuda, o pastor ajuda, mas não foi por causa de pastor, não foi por causa da igreja, foi por causa do Espírito Santo de Deus que me moldou naquele lugar e me fez enxergar com os olhos espirituais. As escamas caíram. Verdade. E ali eu entendi que eu era princesa dos olhos do Senhor. E ali eu entendi que eu tinha sido gerado primeiramente no coração de Deus, para depois no ventre da minha mãe. Eu entendi que eu era um projeto do Senhor. Eu entendi que Ele tinha promessa na minha vida. E que eu não tinha vindo no mundo à toa, que tinha algo para viver na presença de Deus. E eu também posso, eu quis viver e eu estou vivendo o extraordinário de Deus na minha vida. Amém. Porque o Senhor fez grandes coisas, grandes coisas. Dia 10 de dezembro de 2025, fez 3 anos que eu entreguei a minha vida a Cristo, né? Amém. E é igual você falou, dá pra ver nitidamente a transformação de Deus. E a honra e a glória é dele. Só que a gente tem que se permitir, né? A gente tem que querer muito. Verdade. Muito, porque eu comentei, né? Tava comentando com vocês antes da gente começar, né? Tem dia que eu tô lá no meu quarto e falo, Deus, eu não aguento mais. Senhor, eu não aguento mais, porque tá difícil, porque é estreita, a porta é estreita. É uma né? luta diária, né? É uma renúncia todo dia. Isso, todos né? os dias. E não desmerecendo o testemunho de ninguém, a vida de ninguém. Eu venho de um passado muito pesado, homossexualidade. Eu era alcoólatra de beber acetona, álcool de posto, perfume, gasolina. Eu era alcoólatra, eu era movida a álcool, acordava pra beber e dormia bebendo e vice-versa. Então a cocaína, a maconha, o crack, e hoje e a noite também, o violão, o talento que hoje eu tenho. Eu chegava num boteco cedo, sem dinheiro, sem nada, eu saía de lá com droga, com dinheiro, beba, mulher do lado, e então assim, olha pra você ver, né? Então era muito fácil, né, o contato das coisas. Então, Josi, como a gente estava falando, né, sobre a transformação, né, de dentro para fora, transformação em Deus, como que Deus trabalha, né, na nossa vida. Às vezes, pro mundo é impossível, né? Aquilo que a gente está vivendo, a gente reverter, né, a nossa vida e voltar a ser como era antes, mas às vezes nós voltamos a ser melhor que antes. Não é verdade? É verdade. Porque aquilo que nós vivemos antes dessa experiência, você não teria experiência para contar sobre a sua vida agora. E através da sua experiência, você pode trazer outras pessoas, né? Também a saber que Deus, ele pode, né? Todas as coisas na nossa vida, não importa a situação que nós estejamos, né? E quanto à vida, a esperança, né? E se ele pode fazer o morto viver, né? O que ele não pode fazer na nossa vida, não é verdade? É verdade. Eu digo assim, que tudo de ruim que eu vivi é uma consequência boa que aconteceu na minha vida, né? Aquilo de ruim é uma consequência boa. Por quê? Porque hoje é um testemunho para contar. Verdade. Então, assim, igual eu sempre falo, a honra e a glória de Deus, mas eu chegar numa pessoa que tem a dependência química, igual já me procuraram, né? Falar assim, não, é possível, é real, gera muito esforço, mas Deus dá graça, Deus dá misericórdia. E a gente consegue em Cristo Jesus, é só a gente buscar verdadeiramente. Então, há uma cura para dependência química, é Jesus Cristo. Então, tem uma saída. Quando eu vivia na droga, eu não conseguia ver vida longe daquilo, quando eu estava na droga. Agora que eu estou em sobriedade, eu olho para os dependentes químicos e falo, Senhor, tem misericórdia, porque como a pessoa consegue viver dentro disso? Como eu conseguia viver? Eu passo ali pela rodoviária, era de dia, de noite, madrugada, eu tava dando cachimbada ali, subia e descia pessoas do ônibus, criança. Olha pra você ver o tanto que o inimigo, ele humilha, gente. É verdade. E pra mim aquilo é normal, e não é normal, gente. Não deixa o inimigo cegar você que tá vendo, que tem problema com a dependência, independente se é o crack, a maconha ou a cocaína, tudo é droga, tudo te tira da sua essência, que Deus te criou e tudo te afasta do propósito de Deus na sua vida. Verdade. Então não se deixe enganar.
Tem muita gente que fala, eu só tomo uma latinha. Quando eu comecei, eu bebi só uma latinha. Eu virei alcoólatra de beber gasolina de posto. Então, Né? pra você ver como o inimigo, ele joga em Você séries, trabalha né? no silêncio, né? Trabalha no silêncio, trabalha no Né? silêncio. Isso não tem nada a ver, né? Isso aqui não Tanto pode, faz. eu não sou viciada, né? Sim. Começa assim, daí a pouco você tá perdido, que nem você mesmo, né? E Consegue. e é uma escuridão tão grande, porque eu mesmo, cara, eu vou falar pra você, eu olho pro meu passado, eu me emociono, porque quem era eu antes de Jesus? Eu não tinha expectativa de vida, eu não tinha esperança. Pra mim, eu ia morrer numa boca de fumo por um amigo. Né? Pra mim, uma hora ou outra, minha mãe ia me encontrar numa vala. Notícia, ó, sua filha foi achada numa vala ali. Usaram, abusaram dela, porque eu confiava em todo mundo. Pra É, mim, todo mundo era meu amigo. Vamos fumar a pedra ali? Vamos. Quantas vezes eu fui pra quatro, num carro com 4 homens dentro, pra fumar um final de semana lá? Podiam me abusar, verdade. podiam me torturar e depois ceifar a minha vida. Então, é um mundo muito perigoso. É um mundo muito perigoso, o mundo lá fora, Olha, né? você tá falando que eu tô arrupiando todinha. E assim, e eu vejo hoje, eu falo assim, Jesus, como o Senhor Muito é forte. grande, como o Senhor é grande, porque e hoje eu estudo técnico de enfermagem para você ver uma vida que não tinha mais vida, que o Senhor Verdade. restituiu a vida para cuidar de vidas. Cuidar de Esse é o vida. Deus que nós Esse é o servimos. nosso Um Deus, né? Deus muito grande. Então é muito lindo o que Deus faz. É É verdade, muito José. lindo. Eu me emociono muito de ouvir você falando, né? Porque isso é um testemunho tão vivo, tão cheio do Espírito Santo, Amém, Jesus. que a gente sente, né? Você tá falando aí, eu tô me arrupiando todo, porque tem muitas pessoas que perdem a esperança, perdem a fé por muito pouco, Por muito pouco. né? E você chegou no fundo do poço para poder ver a luz, Para ver a luz. né? E foi muito grande. E assim, igual você me conheceu, já me conheceu e tudo que eu tenho vivido com Jesus, cara, hoje eu me formo esse ano, me casei ano passado, um careca Amém. lindo de 1,80 m, Glória meu a Deus. esposo. Te amo, amor. E Deus é assim, maravilhoso, né? Deus, ele é incrível. E era uma coisa que eu bati a tecla que eu não queria pra minha vida. Não queria, eu tinha, particularmente falando aqui, por favor, particularmente falando, eu entendi que a forma que eu vivia na prática da homossexualidade não era certa, não agradava a Deus. Foi o que eu entendi. Não estou aqui para ofender ninguém, né? Eu sempre gosto de dizer isso. É Sim, algo que eu vivi. E que hoje uma experiência de é vida, né? experiência de vida. Então, porque é longe do propósito. Que agora eu sou casada com meu esposo, eu quero ser a mãe de José. Então, reacendeu aquele Uma chama, sonho né? que eu perdi Isso. lá com 13 anos de idade. Agora eu tenho de novo aquele desejo de ser. Eu tô Glória a amando ser Deus. dona de casa, Amém. e de fazer planos com meu marido. Olha, o José vai ser assim, o José vai ser assim, a Esther vai ser assim. Então é muito grande, é muito grande. É um Então sonho maravilhoso, né? é algo que eu tô amando viver essa realidade. Não é uma experiência, essa é realidade na minha vida. E o outro ponto também, Josi, que eu vejo em você contando o seu testemunho, é que Deus ele não restaura pela metade, Não, ele faz por né? Ele completo. faz por completo, né? E ele traz além daquilo que a gente imagina, É verdade. né? Além Muito daquilo que você imaginou para a tua vida, né? Ele realizou, realizou. né? Quando eu fui pro encontro com Deus, eu esquivei muito da Fernanda. Uhum. Porque a gente sabe que Jesus, ele é Jesus. Por mais que a gente não tá ali, é algo que eu pensava comigo. Ela mandava mensagem, eu falava, não, vou, mas não queria ir. Eu falava, vou nada, para chegar lá depois eu vou vir embora, eu não vou poder mais fumar um baseado, eu não vou poder. Meu pensamento era esse, por Deus, não queria ir. Porque eu já sabia, Satanás estava jogando essa Né? seta em mim, porque ele Se sabia. tivesse encontro com Deus, você não voltava Ele- mais ser. e foi o encontro com Deus, igual eu falei, foi da noite pro dia assim, o Senhor, foi 3 dias necessários, né? E não, pra falar assim, que foi da noite pro dia, tudo foi o cigarro mesmo, né? Sim. Que eu demorei 2 semanas ainda após o encontro pra largar, mas também depois nunca mais bebida, nunca mais droga, nunca mais cigarro, nunca mais mulher, nunca mais nada. Glória a Deus Pra por glória isso. de Deus, pra glória de Deus, porque é uma renúncia todo dia, igual você Todo falou dia. no começo. Isso. Porque eu tiro a experiência não só nessa parte que você viveu. A nossa vida com Deus é uma renúncia todos os dias, né? Porque todos os dias o inimigo ele envia, né? Ele envia bandeja, ele envia isso, ele envia aquilo, independente de ser droga ou bebida, né? Nós temos que estar todos os dias renunciando, buscando força no Senhor, porque nós somos carne, né? A carne não converte. Isso. Então a carne não converte, vira uma luta do espírito e o carnal, É o carnal. né? Então nós temos que
que lutar todos os dias, vigiar, né? Porque senão nós somos falhos, somos humanos, Isso que você né? falou e é muito importante, é algo até que eu converso bastante com o pastor Alan, ele conversa na verdade. O meu problema era a droga. O que que o inimigo ele pode usar? Ele pode usar a droga, a homossexualidade e a bebida para me atingir. Às vezes, Isso. se ele fizer isso, você que nunca, você já teve problema com droga? Não. Nunca teve. O que que adianta Satanás chegar e esfregar uma cocaína? Não vai te gerar. Mas é uma fraqueza sua, algo Isso. da sua carne que a sua carne cede. É aquilo ali. Então, Isso. daí uma pessoa pensa assim, ah, mas é só a droga que é errada, é só aquilo. Mas daí vem o adultério, vem a pornografia, vem Isso. muito. Vem Então, muita coisa. tudo é aquilo que te leva para o abismo. Não Isso. tem pecadinho nem pecadão. Tem pecado, E né? tem pecado. Existe Deus e o pecado. O E o pecado ali pecado. no meio. É verdade. Porque, por isso que eu falo que nós temos que renunciar todos os dias, né? É. Nós temos que andar em vigilância e olhar o que é certo ou o que é errado, porque às vezes aquilo que não tem nada a ver é o que vai tirar nós da presença, Sim. não é verdade? E uma vez nós saindo da presença, para voltar é difícil, Para voltar. né? Sair assim, né? Para Estalar de sair dedo, é no muito- estalar de dedo. Mas para voltar. É aquilo que eu tô dizendo, é uma coisinha que não tem nada a ver. Né? Às vezes a pessoa tá louvando, tá pregando e tá ali numa coisinha que não tem nada a ver. Daí a pouco ele cai de uma forma tão, né? Grande, assim. Isso. Despenca mesmo. Despenca. Porque Deus, ele vê todas as coisas, né? Ele é onisciente, onipresente. Então ele está em todos os lugares e vê todas as coisas. Então é onde nós temos que ter renúncias, vigilância todos os dias, independente de ser droga ou de ser homossexualidade ou qualquer outra coisa na nossa vida que nos afasta da presença do Senhor. E uma coisa assim que mexe muito com as pessoas, uma coisa que eu escuto, né? Ah, eu saí da igreja porque a igreja me feriu. Certo? Esse dia eu tava conversando com meu esposo. Eu vou me formar agora para estudar dentro de um hospital. No hospital a gente se vê que tem aquele médico mesmo que ama o seu paciente. Não tô, vocês vão entender no final, não tô julgando ninguém. E tem aquela enfermeira que se dedica, tem aquele que só quer o salário e desfilar no hospital de jaleco para dizer que é superior ao paciente ou acompanhante. Na polícia também tem aquele um que honra a farda e aquele um que é corrupto. Na Câmara de Vereadores tem um que tem um projeto bom, mas o corrupto não aprova. Assim é na igreja, tem o joio e tem o trigo. Isso. Tem aquele que conheceu a verdade e se libertou, tem aquele que ainda está tentando mudar. Isso. Então, maldito é o homem que confia no homem, né? A gente tem que olhar para Cristo independente. Eu tenho 3 anos, mas se eu tivesse olhado para os erros que eu vi dentro da igreja, eu não tinha ficado 3 dias. Verdade mesmo. Então, assim, porque o outro tá pecando, você vai pecar, a sua salvação é individual. Verdade. Então, uma pessoa, você aí de casa que foi ferido pela igreja, não desconte em Jesus, porque ele te ama, ele deu a vida por você. Então, às vezes a pessoa que tá ali, que você viu, que andou errado, ela precisa mais da sua oração do que o seu jugo. Ela tá precisando mais de um abraço do que de uma palavra de maldição lançada sobre a vida dela, porque nós somos humanos, nós somos falhos e imperfeitos. Ah, de nós, se não fosse a misericórdia e a graça de Deus. Então todo mundo é sujeito a errar, todo mundo é sujeito a pecar, mas não abre mão da sua salvação, porque o irmão está tendo dificuldade de alcançar a Deus. Glória a Deus, é isso aí, falou tudo, Josi, porque o que a gente vê muitos hoje em dia, né, como você já disse, né, não é só numa área, em todas as áreas, é que as pessoas, tem muitas pessoas que se acham superior ao outro, mas para Deus nós somos todos iguais. Alguém pode ter um cargo mais elevado que o outro, né, pode ter uma posição melhor do que o outro, mas para Deus nós somos filhos. Mesmo patamar. Mesmo patamar, né, somos o filho. E aquele que não fizer por onde, ele pode estar lá no alto. Né? Pode aquele pequenininho que está lá embaixo, que eles ficam julgando ser salvo, e aquele que está no auge achando que já está salvo, né? Ficar. E ficar. É desse jeito. E é desse jeito. É aquela. É a renúncia todo dia, é buscar todo dia. Tem gente que fala que nós cristãos somos fanáticos, né? Ah, mas só fala de Jesus, só quer saber de Jesus. Mas a gente sente o peso. Um dia, quando eu fui ministrar no encontro com Deus, minha irmã falou, ó, Deus falou que quando era pro mundo, você se dava ao extremo. Ele quer mais de ti. Aí aquilo eu olhei, o coração quis endurecer. Eu falei, não, Senhor, sei que é o Senhor e é verdade. Então, a gente passa 5 horas no Instagram.
mas olha pra Bíblia, não consegue tirar 10 minutos pra orar. Então não é um fanatismo, é porque a gente entende que somos dependentes de Cristo. Então, se você quer viver o mundo, onde você vai? Você vai num boteco, você vai num não sei aonde ali, que eu nem sei mais aonde que tem no mundo que diz Glória a ali. Deus. Mas aí, se você quer buscar de Deus, você vai no louvor, você vai na palavra, você vai na casa do irmão lá tomar um téreo, você vai na igreja, e é isso. Jederson. Boa tarde, Josi. Boa tarde, Boa tarde, amigão. Adriana. Graça e a Boa paz. tarde. Paz. Cara, que testemunho da Josi, né? Assim, eu não sei se a Maravilhoso. Josi lembra ou deve lembrar vagarosamente de quando eu comecei, assim, que a Josi é música também, né? Toca há Isso. muitos anos. E desde pequeno, assim, quando eu comecei a pegar no violão, que eu vi a Josi tocando, ela mudou, eu não sei se ela lembra, ela mudou, era a vizinha nossa aqui. Aqui na esquina. Né? Isso. E aí eu vi a Josi tocando e falei, mãe, eu quero aprender a tocar com ela. Aí a mãe, mas tem que ser com ela, que eu acho que eu fazia aula não sei com quem, tem que ser com ela. E desde de pequeno, assim, eu me envolvi na música, vem também dos meus tios, né? Mas assim, o começo, meus primeiros acordes no violão ali foi com a Josi, não sei se ela Glória a recorda. Deus. E Eu lembro vagamente, igual você falou que eu morava ali junto com a Érica, a Fernanda, e sua mãe um dia me parou na rua aí e sim, falou, e eu lembro, assim, não lembro nitidamente, mas eu lembro que eu vinha fazer umas aulinhas, um dia eu lembro que eu pedi pra sua mãe me levar lá em cima, eu tava dando aula sim. aqui, eu lembro, cara, Pois que é, isso deve ter o quê? Uns quase 20 anos já. pra mais, cara, pra mais, mas é Rapaz, isso aí, e assim, Josi, você tem um chamado muito grande amém, na área do louvor, né, na área da glória a música. Deus. E a gente vê que você tem louvor, assim, escrito, né? Glória a Deus. Composições, Tem né? umas letras que o Senhor me deu, assim, Sim, eu lembro até na época você tinha muitas canções lindas, assim, cara. E a gente ficava admirado. E agora você tá na área, como se fala? Gospel, né? E eu vi que você tá compondo, né? Depois se você pudesse cantar uma palhinha pra gente Verdade. numa composição sua. sim, com E eu certeza. vi também que você lançou, parece uma música esses dias, né? Um videoclipe. Se você quiser também falar pro pessoal, tiver curiosidade de ver. Então, esse videoclipe que eu vi foi lá em Paraná, com a Jéssica, né? A Jéssica Brum, ela viu pelo Instagram e Deus tocou no coração dela. E hoje a gente é amiga pra caramba. E hoje a gente é muito amiga, sabe? E foi uma letra que o Senhor me deu, foi muito de repente, assim, eu fiz ela muito rápido. Foi naquela época que tava aquele fumação, fogo pra tudo quanto é lado. E um dia eu vindo da casa de um amigo meu, na hora que eu desci, eu vi aquele monte de fumaça, aí a letra veio. Eu fui cantando ela lá do Industrial Tem em Casa, escrevi e fui fazer. Tá acontecendo o nome da canção, se alguém tiver interesse de ouvir, tem no YouTube. Tá acontecendo. Tá acontecendo o Jô Santana. Tá lá uma letra muito forte e acho que uma realidade, né? Amém. Então, isso é muito bom, ô Josi. Se você quiser apresentar um pouquinho aí, cantar pra gente um pouquinho das suas letras, ou algum louvor que você. Tem um louvor que eu gosto. Essa letra que eu acho que ela é muito bonita, mas aí já expõe um outro lado do meu marido, porque na verdade essa canção eu fiz pra ele quando a gente tava passando um momento difícil, né? Pode falar assim, eu preciso falar o motivo, não, né? Que aí já não é sobre eu, sobre ele, né? Não, tranquilo, é composição. Não, é sua, né? É sua história, então pode. Já começa aqui ou você fala alguma perguntinha? Pode falar. Fala que fez a música. Então, esse louvor aqui, eu acho uma letra muito forte e foi num momento bem, bem delicado da minha vida, né? Que passamos eu e o meu noivo, que casamento marcado, ele tem que fazer uma viagem, e é bem ruim, né? Assim. E aí eu levei ele pro destino dele lá, para onde ele foi viajar, e na volta, né? O Senhor me deu essa letra, e eu vim escrevendo ela, e chegou que eu coloquei uma melodia aí, e é uma letra que mexe muito comigo, eu gosto muito dela. Eu vou fazer uma palhinha, vou fazer ela toda para não tomar muito tempo, mas ela é mais ou menos assim, ó. Então não se preocupa se o dia mal chegar, pois Deus sabe de tudo e vai te sustentar. Não permite uma prova maior que você, Ele prepara o caminho e te ajuda a vencer, porque foi Deus quem escolheu o ventre da sua mãe pra te gerar. Projeto dele exclusivo pra se destacar. Não existe luta impossível, é
Porque o processo tá passando e a promessa tá chegando aí. Glória a Deus. É um pedacinho, eu acho muito forte essa letra, ficou. Muito bom, olha. Muito forte essa letra. E na hora eu falei assim, entendi, Deus, é só mais um processo, o Senhor tá comigo e nós vamos passar. Ficou muito, muito bom. Pois é, então essa letra aqui, eu falei assim, nossa, então pra gente entender que no começo dela eu não cantei, mas fala da importância da gente estar em dia na nossa oração, pra gente ter o direcionamento. Isso. Porque às vezes o espera de Deus a gente entende como um não, né? Então, quando ele precisou viajar, eu falei assim, ou duas ou uma, ou é livramento, ou é um tempo para os dois ser forjado. E hoje nós entendemos, né? Vamos para o joelho, que foi um tempo a ser forjado, tanto ele como eu, né? Amém. E para honra e glória de Deus, nós nos casamos, tá indo bem até demais, né? Assim, os primeiros Glória a dias, né? Deus. Então, essa letra foi num impasse muito, muito radical da minha vida, né? Provação, né? Porque Deus prova que Ele ama, né? Então, se nós não tivéssemos provações, como nós ia saber se nós estaria fazendo certo? Fazendo certo. Não é verdade? Por isso que, às vezes, eu digo assim, se a luta tá grande, a vitória vai ser maior. Nossa, Né? Tem pessoas que desistem, né? Quando vem a luta, ela desiste ao invés de encarar, de enfrentar, né? E é nessas horas que a gente vê quem tá no barco ou quem pula dele, quem Isso. sai fora dele, né? Verdade. E com Deus, Deus é mistério. Eu sempre falo, né? Deus é mistério e quando nós não entendemos o agir dele, é porque ele está fazendo além daquilo que nós imaginamos. Sim, com Né? certeza. Porque nem sempre nós entendemos o trabalhar de Deus na nossa vida. Mas quando nós passamos pela prova e fomos aprovados, nós vamos ver o que Deus estava fazendo além daquilo que nós pensamos, né? E é necessário pra gente amadurecer também. Também. Então, igual você falou, se a gente tiver mesmo centrado ali, então a gente vai ver, não, processo doloroso. Isso. Passou. Nosso Senhor me fortaleceu nessa área. Deus é Isso. fiel mesmo. Fiel. E tem aqueles que não se dá com o confronto e desiste. Desiste. Logo, às vezes, até no primeiro ataque, ele na cabeça dele, né? E tem coisa também que a gente fala, eu tinha esse costume. Então a gente tem que entender que nem tudo é Satanás. O inimigo. Porque tudo né? é culpa de Satanás agora, hoje em dia, né? Verdade. Se você vai lá e, vamos supor, você ganha 2.000, você passa 5.000 no Visa, não deu conta de pagar, a culpa de Satanás, tá querendo me envergonhar. Não é assim que funciona, né? Não. Às vezes ele tá lá tomando a sauna dele no inferno, né? E a gente fica. Então a gente tem que se amadurecer, a gente compreender, porque tem gente que pensa que depois que se torna cristão, que encontra Jesus, que aceita Jesus, pensa que vira uma mulher maravilha. Um mar de rosa a vida, não né? é assim que funciona. É igual depois que batizar, a pessoa pensa que dessas águas sobe com super poder. É aí que vem a luta mesmo. aí que o trem- aí que começa a batalha. É aí que tá começando, meu Aí você vai amigo. ter que lutar contra a carne pro resto da vida. Só que aí a gente vai ter Jesus, o grandão da Galileia, né? O Senhor vai estar conosco. E as coisas, por mais que pareça difícil, depois que passa, você fala, Senhor, nem era isso tudo? Né? Nem era isso Verdade. tudo. Eu vou pôr de exemplo aqui, uma maturidade que eu adquiri para a glória de Deus, que eu não tinha antes, eu ainda luto muito isso. Eu falo que eu sou da linhagem de Pedro. Porque tem um Pedro, fazer igual o Leonardo, tem um Pedro aqui dentro de mim que eu montei uma jaula para ele. Tem dia que ele quer estourar e sair, porque Pedro era brabo, né? Ignorante, ele resolvia na espada. Falador, né? Falador, então eu falo, sou da linhagem de Pedro. Eu tento moldar muito esse lado meu explosivo, né? E pra você ver, falar do meu casamento de novo. Eu, no começo, a minha sogra, ela tem uma doença, ela é diagnosticada, né, com essa doença, né? E então, assim, eu era muito atacada, eu juntava a doença, o ciúme, o único filho homem. E aí um dia eu falei assim, Deus, eu não vou gerar raiva no meu coração. Essa mulher, ela precisa que eu ore por ela, e é uma atitude que eu não teria um tempo atrás. Eu queria revidar da mesma forma, porque eu ouvi muita coisa que não era. Até que chegou um dia, e a partir daquele momento, não teve um dia que eu deixei de orar pela vida dela. Amém. Às vezes eu levantava clamor para a honra e a glória de Deus pela vida da minha sogra, e falava assim, que essa enfermidade dela vai cair por terra, e um dia a gente vai ser amiga, um dia ela vai vir na minha casa. E no dia do aniversário dela, o perdão foi liberado, tanto da parte dela como da minha. Nós choramos, tanto ela como eu. Ela muito mais, ela me abraçou e falou, a partir de hoje, você faz parte da minha família. Amém. Então, isso aí, pra você ver, são coisas que antes de Jesus, jamais. Eu ia querer descer o braço. Então, eu fui provada e aprovada, para a glória do Senhor Glória Jesus. a Deus por isso, né? É Feliz daquele que
é provado e é aprovado, né? Porque você está contando seu testemunho hoje porque você passou pela aprovação e foi aprovado por Deus, né? E muitas das vezes nós perdemos a nossa bênção por não saber esperar, por não ter paciência no Senhor, né? Porque só Ele sabe todas as coisas. Então, às vezes a gente tá achando que tá demorando, mas é um processo. Porque você imagina se Deus entregasse a sua bênção, vamos falar do seu casamento, na sua mão quando você estava lá atrás perdida, você estaria dando valor? Você teria dado valor? Eu acho que eu teria jogado fora a oportunidade, né? Né? No tempo errado, né? No tempo errado. Então, muitas das vezes, Deus não permite a bênção chegar até nós, porque nós não vamos saber lidar com ela. Até isso, entendeu? E muitas vezes nós estamos com a nossa bênção na mão e permitimos que o inimigo venha e leve por falta de sabedoria e buscar no Senhor entendimento e discernimento. É verdade. Né? Então, tem várias formas de a gente ver o processo de Deus na nossa vida. Né? Quando nós amadurecemos, e como você diz, né, um amadurecimento durante aquela prova, nós passamos por ela e nós valorizamos a bênção que chega até nós. Sim, com né? certeza. Porque nós Pra mim sabemos foi uma vitória muito né? grande, graças a Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus por um momento de você estar aqui agora, Amém. neste momento, porque não só falando, né, para os ouvintes, ou para quem, os telespectadores, né, que vai estar assistindo a live, mas até para a gente mesmo, Sim. né? Porque não é porque a gente está na presença do Senhor, né, tá louvando, tá isso, tá aquilo, que nós não temos provações. Aí que nós temos provações, Todos os dias, né? Todos os dias. E quando nós deparamos com uma história como a sua, nos fortalece mais a nossa fé. Verdade. Né? Fala, Senhor, o Senhor é capaz de ir além daquilo ainda que nós buscamos e imaginamos. Verdade. Né? E isso é para a honra e a glória do Senhor, que é só Ele, né, merecedor de honra e de glória. Para a honra e a glória de Deus mesmo, porque tem, igual eu falo, igual você falou, eu também quando eu paro para olhar para o meu testemunho, eu falo assim, Senhor, mas só o Senhor mesmo fazer um negócio desse, porque é muito grande, porque assim, eu morava na rua, eu tinha me tornado um personagem que não era eu passei fome, eu passei sede, eu passei frio, eu já dormi de madrugada assim, eu chorar. Porque eu queria um copo de água gelada e eu não tinha. Porque eu dormia na rua, bebia água na torneira, assim, ó. Situação ruim mesmo. Eu já passei 8 noites sem dormir, 9 dias sem banhar. Você sabe o que é isso? Sentado numa mesa dando droga, parece que brotava ali, ó. E dormir com a cara assim no prato, acordar. Então, escrava mesmo, totalmente cega, totalmente... Não vê uma saída, né? Não, sem perspectiva de vida nenhuma. Para mim era tudo em torno daquilo. Aí hoje eu vejo... Eu falo, Senhor, mas que grande. Hoje eu sou casada, hoje eu tenho minha profissão, eu trabalho como pintora profissional. E vou daqui uns dias, no nome de Jesus, estou estudando para isso, para estar trabalhando dentro do hospital, para cuidar de vidas. Cuido do meu irmão, vai fazer 2 anos que fez uma cirurgia. Então, assim, quem era ele? Como que aquela bagunça hoje... Assim, tanto de responsabilidade, né? Verdade. E faço parte do Ministério de Louvor da Igreja, congrego e uso minha vida para servir e engrandecer o nome de Deus. Amém. Então isso é muito grande, é só o Senhor para fazer essas coisas e é possível, tem jeito para todo mundo, para qualquer vício, para qualquer situação, há uma cura, Jesus Cristo. Glória a Deus. Ô, Jô, aí que entra aquela parte que a pessoa fala assim, ah, não, mas ser crente é muito brega, vocês não podem fazer nada, né? Na verdade, você está proibido de fazer a maioria das coisas, né, normais que as pessoas fazem. Aí você fala assim, será que é a gente que está preso mesmo ficção, isso? né? Ou é eles que não conseguem? Pede uma pessoa, um exemplo, a pessoa que bebe todo final de semana, pede para ela ficar 2 meses sem beber, será que ela consegue? Aí que entra a parte, a gente é livre ou eles que são livres? Um exemplo, né? Assim, você não pode tomar uma cerveja, você não pode fazer isso, fazer aquilo. Mas aí, quem que tá preso nessa história? A gente que não toma ou eles que não conseguem ficar sem tomar? Para você ver como Satanás tenta reverter a situação. Mas ele é o preso e quem é o liberto. Quem é o preso, quem é o liberto. Verdade. Quem é o preso é quem é livre, né? Quem é o preso, quem é livre. Porque, ó, cara, quando a gente bebe, igual você falou, a pessoa que bebe, igual eu mesmo, eu bebi e usava droga. Cara, eu passo agora o final de semana com a minha família, eu tava na casa da minha mãe, minhas irmãs, só menos a minha irmã que mora em Portugal, meus cunhados. A gente tomando refrigerante, eles tomando a cervejinha dele, não importa. Mas eu tava com a minha família. Antigamente tinha Natal, Dia dos Pais que eu não aparecia, Dias das Mães eu não aparecia. Por quê? Eu tava liberta lá nas drogas? Não, porque eu tava presa lá nas drogas. Agora que eu sou liberta,
Eu aproveito a minha família, eu aproveito o meu esposo, eu aproveito meus amigos, eu aproveito os amigos da igreja, eu saio para tomar um tereré. Agora eu tenho vida, gente. Eu conheci Jesus. É isso que é liberdade. Isso que é liberdade. Servir a Jesus e ser livre, né? Ser livre. A palavra do Senhor diz, né? Siga-me e seja livre. E muitas pessoas acham que a gente é preso. Ah, você é preso pela religião, você é preso por isso. Não. Assim, no meu modo de pensar, nós somos livres, né? Que a palavra do Senhor mesmo diz, né? Tudo são lícitos, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. É. E isso vem pro começo lá que eu falei, que igual a pessoa, ela tem que entender, igual eu fui instruído pelo Espírito Santo de Deus, igual eu falei no começo, não foi pastor, não foi o irmão. Isso. Então é algo tão pessoal, a pessoa tem que querer muito. Eu conheci Jesus, eu aceitei a realidade dele pra mim, e foi tudo vida do céu, cara. Não é que Jesus sentou aqui na minha frente e falou, vou te explicar o beabá. Mas a presença dele ali foi muito forte, e eu entendi completamente. Então só não entende que não conhece de verdade, não desmerecendo ninguém, mas porque não tem como você ter um contato com a presença de Deus, entender tudo que ele entendeu, e você, assim, não querer entender. Não é querer forte mudar, demais. né? Não querer dá, mudar. Não tem nem base para explicar isso. Eu também sempre digo isso, Josi, porque tem muitas pessoas que querem chegar e fazer você mudar. Forçar. Né? Forçar você mudar. E não é assim. assim. Quem muda é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Né? Se a pessoa ainda abrir o coração, né? Falar, porque o Espírito Santo do Senhor, ele não é intruso. Né? Não o inimigo, não. ele chega e ele entra. Desce né? a voadeira, né? Rebenta a porta e entra. E ele entra, mas o Espírito Santo do Senhor não, você tem que dar, querer, né? Ele bate, se você abrir, ele entra, se não, né? Você vai continuar da mesma forma. E muitas pessoas querem te mudar, o ser humano, ele de repente é pior do que você, quer mudar você, entendeu? E isso que é outra coisa, não tem base também, Não né? tem. Tem a frase que eles falam, né? A pessoa, ela vê o gravetinho no olho do outro, mas não vê a trave que tá no olho dele, né? Verdade, dessa forma aí. Dessa forma. Né? Então, a experiência com Deus, ela muda a visão da gente, né? Sobre o outro, sobre o ser humano, sobre o nosso irmão que de repente precisa da nossa ajuda, né? E às vezes por um vício vira as costas, porque eu sempre, quando eu vou louvar ou ministrar nas igrejas, eu falo, né? Eu falo assim, gente, aqui dentro é fácil, nós pregar, nós adorar, entendeu? E lá fora. Você tem coragem de chegar para um drogado e falar sobre Jesus? Você tem coragem de chegar para um bêbado? Tem gente que corta a volta, né? Eu falo isso sempre na igreja, não estou falando porque é aqui na live, mas eu sempre falo, nós temos que ser cristão, porque se nós for religioso, nós vamos ser isso, nós vamos estar na igreja todos os dias, mas não vamos fazer a diferença. Agora, ser cristão as pessoas te olhar e ver Cristo em você. Né? Não é você fazer pouco caso daquelas pessoas que estão ali precisando de ajuda, porque eu sempre digo, se Jesus viesse pelo salvo, ele não teria morrido na cruz para salvar ninguém, não, porque ele veio pelos doentes, ele veio pelos pecadores que somos nós dependemos, né, dele para nossa salvação. Então, e ele não fugiu de ninguém. Quem era mais próximo de Jesus? Jesus chegava na prostituta, era de pessoas bêbadas, né? E os fariseus ficavam doidos, isso. né? E ele era o quê? Santo. E quem somos nós para julgar o outro, né? Ou para cortar a volta? Não vou ficar perto de fulano não, porque fulano é assim, assado. O que é Cristo na sua vida? Qual a diferença que está fazendo? E isso daí você fez eu lembrar de um episódio lá em casa, porque assim, mãe, a gente entende que mãe, ela tem Minha mãe sofreu muito comigo, né? E eu lembro que uma vez eu vi um rapaz, ele é usuário de droga, isso aqui eu não tô falando pra me engrandecer, longe de mim, gente. Mas é porque eu lembrei, e assim, ele falou que tava com frio e tava com fome. E eu fui lá em casa, eu busquei uma coberta lá, não nova, né? Mas uma coberta que eu poderia dar pra ele. E fiz um pão e minha mãe, naquela hora ali, não era minha mãe, porque ela ficou muito nervosa. Você finge que mudou e não sai do meio desses noiados. Mas ali, o que eu tentei procurar ali Falei assim, mãe, ele tá precisando de uma ajuda. É nada, você tá fingindo que mudou e não sei o que. Aí eu saí, sentei na esquina, chorei. Falei assim, eu entendo a minha mãe. Mas como é que pode? Aí assim, na cabeça dela, ela tava preocupada e tudo.
Mas é isso que a gente tem que fazer. Aí, às vezes, a pessoa não entende, ela parou de usar droga, mas não sai do convívio. É. Mas aí, a gente tem que levar pra eles, né? E é algo assim que você passou, né, Josi? Você sabe, às vezes você precisou de uma ajuda, E né? ninguém ajudou. E não teve. E aquele dia não Isso foi é. só uma coberta e um pão, né? Igual você falou, ele teve uma abertura de falar, poxa, essa menina já usou droga comigo. É, E olha o que Deus fez na né? vida dela. Então, Eu também ixi, posso, né? eu também posso, o que Deus fez, né? Falei, nossa, eu quero viver isso que essa menina tá vendo. Isso aí. Então não é só sobre a coberta e o pão, né? É. Mas se Deus permitiu eu passar tudo que eu passei, me resgatou. E hoje. Você não poder ajudar o outro, né? Entendeu? E sim, eu amo minha mãe, eu sei que ela não fez por mal, o medo, Eu né? sei, Ela ficou é. 15 anos chorando, sofrendo. Isso. E hoje, né, ela tá me vendo bem, então preocupa, Glória a né? Deus. Agora já não pega mais, não pegou no começo, Aham. mas era bem recente. Mas é igual você falou. Mas A gente existe. tem que buscar Isso. aqueles, Uhum. os que estão salvos. Eu vou lá na igreja pregar para uma pessoa que eu sei que, Já tá lá que tá dentro? já tá bem com Deus, já tá resolvida com Deus, né? Qual a diferença você tá fazendo? Então o evangelho começa quando acaba o culto, né? Isso. Que ela é o evangelho começa quando Isso acaba o mesmo, culto. eu também concordo com você. Assim, né? Eu sempre bato nessa tecla, às vezes as pessoas veem gente diferente, né? Até critica a gente por ser dessa forma, mas eu sempre digo, a gente não é melhor que ninguém. Né? Nós somos humanos. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui, poderemos estar cantando, pregando. Amanhã, de repente, aquele que está lá na vala, que está lá na rua, drogado, vai estar no nosso lugar e quem sabe Deus onde nós estamos. É verdade. Né? É verdade. Então, o que faz a nossa vida é o Senhor. Né? E isso se nós fazer por onde? Porque nós não somos merecedores de nada. Né? É pela misericórdia dele, pela A graça. imerecida graça, né? Isso. É pela imerecida graça. Isso. Pode chegar na reta final aí. Deus, pode continuar aí pra gente. Se quiser adorar mais um louvor. Ô, Josi, manda uma palhinha daquela canção sua que você postou o videoclipe no YouTube, né? O pessoal. Depois ela é forte, eu escutei. É Ela muito forte. é uma letra bem. Manda o refrãozinho dela aí, o pessoal ficar curioso depois e pesquisar lá pra escutar Tá bom. completo. Vou mandar aqui. Deixa eu até lembrar aqui. Jesus falou que quando ele voltasse. É que a câmera tá em você, eu tô falando pra ela, pra finalizar. Jesus falou que quando ele voltasse, o mundo em fogo se consumiria. Esqueci tudo. Entendeu? Eu não tô com ela, peraí. Jesus falou que quando ele voltasse, o mundo em fogo se consumiria. Todos os sinais estão acontecendo, mas ninguém tá vendo. Nossa, eu esqueci, você acredita? Tem tempo que eu não canto. Eu sei como é que é, eu também não lembro nenhuma das músicas. Mas pode, se você quiser mandar, você lembrar. Se você quiser oferecer pra alguém, aí pra finalizar, fazer um final legal. Eu quero oferecer esse louvor. Pode lembrar ela aí, depois eu posso. Eu acho que agora vai aqui, ó. Pode lembrar. Jesus falou que quando ele voltasse, o mundo em fogo se consumiria. Todos os sinais estão aparecendo, mas ninguém tá vendo. Gente que prega aquilo que não vive, trazendo pra igreja a destruição. É nosso profeta difamando o evangelho, separado se a vida caindo o avião. O amor esfriando a cada dia que passa, sem nenhum motivo chega um e o outro mata. Volta pra Jesus, enquanto ainda é tempo, tá chegando o dia do arrebatamento. Já acontecendo, já tá se cumprindo. Se posiciona igreja, porque Jesus tá vindo. Glória a Deus. É isso aí, minha gente. O recado tá dado, né? Esse testemunho contado. Deus pode transformar a sua vida, né? Não sabemos o que você está passando, né? De repente você não tem os mesmos problemas, né? Que a Josi já passou, com drogas, com bebida, mas você tem outros tipos de problema e Deus, ele pode, né?
Ele tem solução para todos os problemas. Sim, sim. Né, Josi, quer deixar aí a palavra final com a Josi, né? Porque já estamos vencendo o horário aqui também. Ela tem que estar no louvor, o Gederson também, na igreja, né? Amém. E nós temos que finalizar por aqui. Mas outro dia nós voltamos, gente. Não vai ficar só nessa, não. Isso aqui é só o começo, né, Josi? Opa, com certeza. Vou estar chamando ela aí para fazer uma participação, mas eu também. Vamos falar de Deus. Com certeza. É o melhor assunto, né? É verdade. Eu queria agradecer a Deus, né? Por esse testemunho, para me estar contando aqui hoje. Agradecer vocês também, né? Pelo convite. Amém. E agradecer a cada um que está assistindo. E eu peço de coração que vocês coloquem amor em cada palavra que nós dissemos aqui. Verdade. E Jesus, ele tá aí, ó, batendo a portinha do teu coração. Se porventura você sentiu o desejo de se reconciliar com o Senhor, entre em contato com nós, a gente vai Glória a estar orando, Deus. a gente vai estar direcionando vocês. E Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não se deixe, né, ser distraído pela Verdade. maldade do inferno, porque o inimigo, ele é sagaz, ele vai tentar te tirar daquele propósito que o Senhor tem para você, mas vale a pena renunciar a si mesmo e viver para Cristo. Eu garanto isso para você. O Senhor me restituiu e eu sou muito grata por tudo que Deus tem feito na minha vida. E eu quero que você viva o que o Senhor tem para você também. Um beijo no teu coração, fique com o Senhor. Glória a Deus. É isso aí, né? Que maravilha. As horas passam rapidinho, né? Passa. Quando a gente está falando do amor de Deus que toca a nossa vida, né, o nosso coração, a gente não quer mais sair da presença, né? Porque eu posso sentir a presença do Espírito Santo aqui neste lugar, né? Através dos testemunhos, através da palavra, através do louvor. Nossa, gente, é maravilhoso. Mas nós temos que parar por aqui, né? Quero mandar um abraço para todos os telespectadores, todos que estiverem nos assistindo, nos ouvindo, né? Que o Senhor venha tocar no coração de cada um de vocês, naquilo que vocês estiver precisando, né? Do Senhor, porque nós mesmos não podemos fazer nada, né? Mas o Senhor, Ele pode, né? Ele é conhecedor de todas as suas dores, né? De todas as tuas dúvidas, né? De tudo aquilo que às vezes você pensa que não tem mais jeito. Então ele pode restituir, pode restaurar, ele pode fazer algo novo na sua vida. E neste momento, nessa tarde, nós estamos aqui, né, despedindo aqui desta programação, mas não da presença do Senhor. Então vamos estar orando, né, para que o Senhor venha transformar, assim como transformou, né, a vida da Josi, para que ele venha também transformar a vida de cada um que esteja precisando neste momento, né, em nome de Jesus. Aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Gederson? É isso aí, falou tudo. A gente fica com Deus e até semana que vem. Um abraço. Abraço.